Queridos amigos, nossos companheiros dos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho em Damasco de Garça. Hoje aqui mais uma vez, nós vamos levar adiante os nossos estudos do Evangelho, abordando o Sermão da Montanha, aproveitando-nos deste livro, A Voz do Monte, do Richard Simonetti, em que a cada versículo ele tece uma página fazendo um comentário. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos ilumine, que esse nosso estudo de hoje, nossa leitura, nossos comentários nos sejam bastante úteis na maneira que eles possam ilustrar a nossa caminhada, apoiando e alicerçando-nos nos entendimentos e ensinamentos do Mestre Jesus e nos luminares da doutrina espírita. A página tem por título O Tempero da Vida. Aborda ela o capítulo 5 de Mateus, versículo 13, que nas palavras de Jesus diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para que haverá de servir, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Como tudo que tem uma destinação na vida, tem uma finalidade e não é utilizado para aquele fim devido, é melhor que ele seja descartado do que não utilizá-lo ou, pior ainda, se mal utilizá-lo. É isso que nós vamos ver aqui, associando esta passagem aos ensinamentos do Cristo sobre a nossa firmeza, a nossa vontade e disposição firme de seguir pelos seus ensinamentos. Diz-nos o Richard Simonetti nesta página: há visitas para o almoço e a dona da casa prepara com carinho a refeição, esmerando-se tanto que mais parece um banquete. Ante a contemplação convidativa de finas iguarias a estimular-lhes o apetite, os convivas antecipam momentos de deleite gastronômico. Desde a primeira garfada, todavia, constata-se o desastre. Os alimentos, embora de esplêndida aparência, estão intragáveis. Esqueceram de usar o sal. O vexame dos hospedeiros ilustra bem o ensinamento de Jesus. Por tudo o que representa, o Evangelho é de aplicação indispensável para dar sabor à existência, tornando-se saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada, ainda que as circunstâncias sejam as mais favoráveis, ainda que a aparência seja magnífica. Assim como a comida sem o tempero sal, lógico que hoje a ciência pede prudência no seu uso, principalmente pela sua influência na pressão arterial, mas o sal significa aí todo o tempero que dá sabor aos alimentos. Se o tempero dá sabor aos alimentos, diz-nos Richard, o Evangelho é que tempera, que dá sabor à vida. Então nós podemos até termos uma vida agradável, de facilidades, de fartura, mas se o Evangelho não temperá-la, se nós não adicionarmos Evangelho na nossa vida, na nossa caminhada, faltará-lhe alguma coisa, como na refeição servida aqui na história aos convidados pelo hóspede,
E continua então o Richard dizendo: uma casa pode ser ampla, moderna, confortável, mas se o Evangelho não estiver presente, nela prevalecerão desentendimentos e mágoas, convertendo-a em túmulo das melhores aspirações de felicidade. Uma civilização poderá ser muito rica, tecnologia avançada, cultura admirável, produção ótima, mas sem Evangelho, fatalmente serão disseminadas a prepotência e a ambição, a dissolução dos costumes e a irresponsabilidade, minando seus valores morais e determinando sua decadência e morte. Então, uma casa pode ser grande e confortável, uma civilização pode ter todo o avanço tecnológico, científico, mas se não houver a paz, a serenidade, a moral elevada na vivência e na convivência da família, dos seres, da sociedade, dos povos, nada estará completo. Por isso, a necessidade da religião, no mundo cristão, da vivência, do entendimento e da prática daquilo que nos legou o Jesus, nosso modelo e guia para a humanidade terrena. E continua ainda: uma religião poderá atrair multidões com ritos e rezas, cerimoniais e pompas, cantos e promessas, magias e superstições, tão a gosto da mentalidade popular, mas impossibilitada por isso mesmo de assimilar o Evangelho, que pede simplicidade de tudo. Ficará presa ao imediatismo dos interesses efêmeros ou à rotina das exterioridades, desvirtuando-se e perdendo a sua função fundamental de condutora de almas para Deus. Assim como numa casa, numa civilização, num meio religioso, numa crença religiosa, se não houver, no caso do cristão, a vivência, a observância dos ensinamentos do Mestre, que ensinava humildade, simplicidade, aonde os rituais, as fórmulas, os rituais sobrepõem-se ao ensinamento, não haverá, não estará aí realmente sendo adicionado o tempero que a religião também precisa ter. No caso nosso cristão, o tempero que Jesus ensinou-nos a adicionar-lhe para lhe dar verdadeiramente valor é o da simplicidade, da humildade. Ou seja, a sua prática naquela forma que Jesus ensinou, a prática do bem, do amor, do perdão, da fraternidade. Nada mais que isso. Dispensável-se tudo que fuja do sentimento emanado, daquilo que vem do coração, do mais puro que nós temos e trazemos conosco. Em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica, nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a própria consciência, sem uma pitada de evangelho em tudo o que fizermos, o que significa o empenho de aplicar de conformidade com as circunstâncias, um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. Esta
parágrafo sumamente interessante. Ele fala: em verdade, nada na existência terá sabor de felicidade autêntica se não estiver alicerçada na prática, no exercício do Evangelho. Ele fala: sem uma pitada de Evangelho em tudo que fizermos. E ele fala em tolerância, carinho, bondade, sacrifício e renúncia em favor do semelhante. Quanta coisa para ser feita! Quanto exercício de cristandade, de ensinamentos cristãos nós temos disponíveis em nós, todos. Porque o que aqui se pede, o que o Evangelho nos pede, independe de condição econômica, condição social, posição de poder, de saúde. Porque o exercício, sobretudo da caridade moral, vale muito mais que a caridade material. Na doutrina espírita, Kardec desfraldou a bandeira: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade está ao alcance de todos. Cada um faz o que pode. Dá do que tem, dá do que pode, nas oportunidades que a vida lhes oferece. Todos nós, se não temos condições materialmente, as temos moralmente. Temos a faculdade de falar, de ouvir, de ver, de manifestar-se em ajuda aos semelhantes, das formas mais simples, que são aquelas que nós devemos realmente exercitar, começando pelo mais fácil e mais simples, para que facilite a possibilidade e o aproveitamento da nossa ação. Deixamos os castelos, os pensamentos mirabolantes, grandiosos, porque a probabilidade de que nós não o consigamos realizar. Façamos então o mais simples, que é a caridade moral. Quanta gente se alimenta de monotonia e tédio, angústia e tensão, por não cultivar o amor fraterno preconizado por Jesus, que pressupõe o empenho de fazer algo de útil em favor do próximo, todos os dias, com a mesma indispensável regularidade de quem faz uso da alimentação. Nós somos formados de um binômio corpo e alma. O corpo, para manter-se são, forte, precisa ser adequadamente alimentado. E isso nós buscamos fazê-lo cotidianamente. E a alma? Também precisamos alimentá-la. Precisamos mantê-la firme, forte. E como fazê-lo? Se não através do exercício do bem ao próximo. Isso é que alimenta a alma. Aquilo que nós fazemos cotidianamente em benefício de outro. E aí retorno ao que nós dissemos antes, que é o exercício fraterno daquilo que nós fazemos, não através das nossas posses e condições materiais, mas através das nossas condições morais, espirituais,
Nós vivemos num mundo de relação, na família, no trabalho, na sociedade, e relacionando-se diariamente, nós podemos alimentar a alma com as boas palavras, com a boa atenção, com a educação e tudo mais que nós podemos fazer para aquele irmão, sobretudo, mais necessitado, mais carente e que se coloca à nossa frente, dando-nos a oportunidade de servir. Os homens ainda não aprenderam a lição fundamental. A chave da felicidade chama-se servir. Parecem ignorar o quanto é bom cultivar bondade. Por isso passam rastejantes pela vida, ferindo-se nos espinhos da estrada, chafurdados na lama do chão. Veja quanto nós ainda estamos ignorantes acerca dos valores reais da vida, né? O Richard disse, os homens não aprenderam a lição fundamental. A chave da felicidade chama-se servir. O próprio Cristo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É no serviço pelo bem comum que nós alimentamos a alma. É pela prática do bem, é na prática do bem que nós temperamos a nossa existência, a nossa caminhada. Damos sabor, damos valor. Ao contrário, a gente se esquece, se enreda pelos caminhos, outros, e acaba, como ele disse aqui, ferindo-se nos espinhos da estrada, chafurdados na lama do chão, por engano, por valorizar mais aquilo que é perecível, passageiro, transitório, os bens terrenos, em detrimento das coisas perenes, que são os bens espirituais. Suponhamos a existência de um povo primitivo, habitante de região distante e desconhecida, tão atrasado e indolente, que se habituou desde remoto passado a rastejar. Certo dia, chega um missionário e mostra aquelas estranhas criaturas que podemos erguer-se. A maioria não se mostra disposta a vencer o condicionamento. Estão acostumados, acham mais fácil rastejar, embora suas inconveniências. Alguns, entretanto, se dispõem a tentar. Erguem-se com dificuldade, caem várias vezes, machucam-se, mas perseveram. E, após muitos exercícios, conseguem finalmente firmar-se sobre as pernas e andar. Verificam eufóricos que é bem mais fácil e agradável viver assim. Veja a colocação aqui feita, da dificuldade que nós temos, o homem tem, de mudar, se sair do velho para o novo. E o Cristo recomendou, né, que buscássemos um homem novo. Mas nós temos dificuldade em abandonar o homem velho. A gente se apega, acostuma e não mostra muita disposição de uma maneira geral, como o caso aqui desses que rastejavam e receberam orientação para erguer-se e caminhar, preferindo continuar, embora difícil, né, rastejar-se. Mas alguns tentaram e conseguiram andar e verificaram eufóricos, né, que é bem mais agradável viver assim. De uma forma geral, é a vida. Nós podemos melhorar a nossa condição se deixarmos de lado as formas antigas, muitas vezes equivocadas, de conduzi-la, de levá-la adiante. Dessa forma, é fácil a gente notar essa particularidade. Eu fui bancário por muitos anos e a gente via, principalmente
eu trabalhei muito tempo no Caixa, que durante essa passagem mudou o sistema, as máquinas autenticadoras. Cada vez que mudava e vinha uma máquina nova, era um tormento. A gente sentia uma dificuldade em se adaptar, uma vontade de continuar com aquela máquina velha, obsoleta, mas que a gente já sabia trabalhar, já sabia manejá-la. E muito a contragosto a gente iniciava o trabalho numa nova máquina. E dali algum tempo a gente nem acreditava como é que a gente tinha chegado até ali sem aquilo, como a gente tinha conseguido trabalhar com aquela outra máquina velha. E assim foi por mais de uma vez. E acredito que na maioria dos setores das atividades, das nossas atividades, as mudanças, elas recebem resistência. A gente não é muito dado às coisas novas, mesmo sabendo que é uma mudança para melhor, mas diante da dificuldade primeira, de um pouco de esforço, um pouco de força que a gente precisa fazer, a gente é reticente. Mas na vida tudo é assim, a gente precisa buscar pelo novo, pelo moderno, porque é o progresso. A lei do progresso é uma das 10 leis que nós estudamos lá nas leis morais do Livro dos Espíritos. Diz: o progresso é inexorável, quer dizer, nós podemos retardá-lo, mas jamais obstá-los, né? De certa forma, em algum tempo, em algum momento, o progresso, mesmo que nós o atrasamos, ele virá e obterá todo o êxito. Jesus é o missionário. O Evangelho é um manual de exercícios para que nos coloquemos em pé nos caminhos da vida, enriquecendo-a com os valores da virtude e do bem. Como na historinha contada atrás do missionário que pediu aos que rastejavam para que andassem em pé, né? Esse missionário é Jesus. E o manual é o exercício do Evangelho. O Evangelho é que nos ensina a deixar de rastejar e andar em pé. Só assim, a observância dos ensinamentos do Cristo, do seu Evangelho, nós vamos deixar de rastejar, vamos nos colocar, locomover e seguir ereto, em pé. Por isso, diz o Mestre que o cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância ao relacionamento humano, mas adverte que tenhamos cuidado, que não enterremos nossos ideais, que não nos acomodemos às nossas imperfeições. Se isso acontecer, o Evangelho de nada nos servirá e acabaremos rastejante de novo. Então, o cristão é o sal da terra, porque nós vamos dar sabor à vida individual, à vida coletiva, à vida da humanidade. Relacionamento humano, nós fazemos parte desta mesa, deste prato, a humanidade, e somos nós que contribuímos para o seu sabor, através do tempero, do bom tempero, que cada um de nós nela adicionamos. Esse tempero é o Evangelho, é a vida, que por isso adverte aqui finalmente o escritor: tenhamos cuidado que não enterremos nossos ideais. Nós que temos o ideal cristão em mente, que nós possamos exercitá-lo firmemente, através da luta para conquistas de valores, desenvolvimento de virtudes, erradicação de erros. Porque ele diz: se isso não acontecer, de que servirá? De nada servirá o Evangelho e nós voltaremos a rastejar de novo. Se nós já estamos nos erigindo, nos andando, caminhando um pouco tanto quanto ereto, precisamos impulsionar, dar dimensão maior a esta condição, para que realmente nós não venhamos a cair de novo, a escorregar de novo e ter que rastejar de novo,
por equívocos, por falta de um pouco de empenho para vencer as nossas más tendências ou más inclinações. Nós estamos aqui ainda como seres imperfeitos, sujeitos às influências perniciosas do passado, de equívocos que arrastamos conosco. Temos condições de erradicá-los, de eliminá-los paulatinamente, de cada dia mais podermos ascender um degrau nesta nossa caminhada, com passos firmes, com passos largos, com esse tempero indispensável de que a vida carece para ter e dar sabor à convivência, à vivência, à existência, enfim. Vamos agradecer a Deus mais este momento e oportunidade em que estivemos juntos, podendo meditar, refletir sobre este versículo, mais esse versículo do Sermão da Montanha, essas sábias lições do Richard Simonetti, que também tem ajudado a embasar os nossos comentários e os nossos estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.